Boa tarde a todos. Eu, Sofia Reis, e a Leidiane Elmer, que está aqui comigo. Nós vamos dar início, então, a mais uma palestra, mais uma apresentação para vocês sobre o mercado imobiliário. Na última apresentação, nós falamos sobre a região metropolitana de Campinas, demos um panorama geral das cidades, da região, interior do estado, enfim, as principais características, né? E agora a gente vai focar um pouco mais, então, no mercado imobiliário e no déficit habitacional que existe atualmente no Brasil e é um fator agravante aí para a construção civil que tem que ser recuperado e vai ajudar, então, vários setores da economia brasileira. A gente vai dar alguns dados mais específicos, então, sobre essas áreas. Começando, então, o que é a habitação? Só para vocês entenderem, então, a habitação geralmente é o lar das pessoas, é onde elas moram, é mais conhecido como lar, né? Porque é geralmente onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo, da sua vida social, que a gente considera, né? Então, é onde eles se protegem de sol, chuva e geralmente um ambiente com paredes e teto para proteger dessas ações do tempo, é o que é considerado domicílio, então, habitação, para esses números do déficit que nós vamos apresentar. Bem, nem todas as habitações são consideradas próprias para habitação e o déficit habitacional ele é composto por 4 fatores. O primeiro dele é sobre domicílios precários. São casas que têm a infraestrutura condenada, problemas de filtração no teto, que não são adequados para se viver. O segundo é a coabitação familiar, é quando mais de uma família convive na mesma casa, no mesmo espaço. O terceiro é o ônus excessivo com aluguel urbano, no caso, quando você compromete mais de 30% da sua renda no aluguel. E o quarto é o adensamento excessivo de domicílios alugados, é quando mais de 3 pessoas habitam o mesmo dormitório, por exemplo. O déficit habitacional no Brasil hoje é de 7,7 milhões de moradias. A região onde tem a maior concentração desse déficit é a região sudeste. São Paulo, ele tem uma carência de 1,6 milhões de domicílios. Isso representa, no total do país, 21% desse déficit. Em relação, então, ao principal componente do déficit, como a Leidiane falou, são 4 componentes principais. Porém, o que mais afeta, o que mais atinge as famílias brasileiras é o ônus com aluguel, que é, como ela explicou, quando a família compromete mais de 30% da sua renda total para o pagamento desse aluguel. Em 2015, uma das últimas pesquisas oficiais que saíram, né, segundo os dados da PNAD, 3,8 milhões de moradias, ou seja, é quase a metade desse déficit que foi apresentado que existe no Brasil, faziam parte dessas estatísticas de ônus com aluguel. A maior dificuldade, então, das pessoas, né, que caracterizam aí o déficit é o ônus com aluguel, é gastar muito com um valor que é necessário, né? As pessoas precisam de moradia, não tem muita opção. E nas regiões metropolitanas, como em São Paulo, por exemplo, nós temos 6 regiões metropolitanas, né? E como eu já havia dito, tem a região metropolitana de Campinas, que é uma região muito grande. O aluguel chega a comprometer, às vezes, mais de 50% dessa renda familiar. O que prejudica muito as famílias, porque a partir do momento que você tem que pagar um aluguel, você deixa de consumir outras coisas, acaba afetando aí a economia geral e a economia das próprias famílias mesmo, né? O que levam elas a terem uma baixa qualidade de vida, às vezes, mesmo tendo um teto para morar, né? E aí isso é um agravante muito importante também, né? E segundo a Fundação João Pinheiro, que é uma fundação de Minas Gerais, que já há 20 anos estuda o mercado imobiliário, o déficit e as condições de habitação, que são adotados esses estudos, inclusive, como oficiais pelo Ministério das Cidades, né, pelo governo federal, 85% das famílias que sofrem com o ônus, elas recebem até 3 salários mínimos, ou seja, elas ganham ali menos de R$3.000. Ficam em torno de R$2.600 a R$3.000. Então, você imagina uma pessoa que ganha só isso, acaba tendo que, às vezes, dispensar aí 50% desse valor para pagar a sua própria moradia, né? Então, afeta muita gente, realmente.
a produção de novos domicílios, então a Leidiane vai explicar pra gente. Em 2009 foi lançado pelo governo o programa Minha Casa Minha Vida. Ele veio em 2012 a segunda fase e entre 2013 e 2015 houve uma redução de quase 400 mil unidades na produção desses novos domicílios. Em 2015, a taxa de formação de famílias foi de 1,40% e o crescimento de estoque de domicílios foi apenas de 1,56%. Então, com essa diminuição da produção de casas e esse crescimento de nova formação de novas famílias e já o déficit existente, a tendência é subir esse déficit habitacional que já existe no país. Exatamente. E falando então um pouco do Minha Casa Minha Vida, como a Leidiane citou, foi um programa lançado pelo governo federal em 2009, com a intenção de auxiliar as famílias na busca do imóvel próprio. Porque como a gente falou, que o maior déficit ali e a maior dificuldade das pessoas é pagar um aluguel, o que todo mundo quer é sair do aluguel, justamente, né? E aí esse programa então veio para ajudar, porque com a construção de novas moradias, aumenta a oferta, uma maior concorrência de valores, de preços e tudo mais, as pessoas conseguem ter um acesso melhor. E o governo facilita, então, essa compra também na redução de taxas de juros, enfim. Antes desses programas desse programa oficial, né, que ajudou muita gente, o governo já ajudava, porém ele focava mais, então, nas pessoas com as rendas mais baixas, as classes realmente mais pobres, que tinham esse auxílio do governo para adquirir uma moradia própria. E aqui a gente tem, então, para vocês verem, as faixas de renda, porque o programa é dividido em 4 faixas, né, de renda mensal familiar. E então, assim, para você ver que não atinge só pessoas realmente de classes mais baixas, porque a faixa 3, por exemplo, ela vai para quem tem renda mensal até 9 mil. E, assim, ela tem algumas facilidades que o governo implantou, para poder adquirir, então, a sua própria moradia. E a faixa 2, que acho que a maioria, então, aí da população, né, que recebe, muitos se encaixam, então, inclusive esses que recebem até 3 salários, como a gente falou, se enquadram nessa faixa de renda. E aí, então, esse programa veio para ajudar e para movimentar bastante esse setor, entendeu? E isso acarretou também, então, a geração de empregos, né, uma coisa está bem ligada à outra. Esse programa, ele incentivou, então, a construção de novas moradias, a fim de ajudar a diminuir justamente esse déficit que já existe há muitos anos no nosso país. E ele foi muito importante, então, para o mercado da construção civil, que é o mercado mais afetado diretamente por essas ações, né? E é um dos que mais movimenta a economia brasileira, junto com o setor do agronegócio, enfim, outros setores que movimentam bastante a economia. O setor da construção civil é bastante importante. A meta do governo, no início desse ano, era gerar cerca de até 1 milhão de empregos. Isso é um dado que saiu recentemente, né, em fevereiro, e com a contratação de novas moradias através desse programa, que facilita as condições aí, tanto para empresas que vão construir, quanto para quem quer comprar, né? E segundo dados divulgados ontem, no dia 9 de agosto, esse é mais recente também, né, pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do país, o setor apresentou um resultado positivo depois de 36 meses de queda, de assim, não geração de novos empregos. Então isso é bastante positivo e mostra realmente que esse mercado está se reaquecendo e está voltando a subir, e aí é importante então para todos os lados, né? Movimenta bastante a economia do país. Apesar dos números negativos do déficit, as vendas dos imóveis têm aumentado nesse ano. E se a gente comparar 2017 a 2016, nesse mesmo período teve um aumento de 1,3%. Isso é muito positivo para o mercado. Isso mostra que o mercado já se estagnou e a tendência para os próximos anos é o mercado da construção civil aumentar a produção, né? E uma pesquisa feita pela Raio-X FIPZAP de compradores que adquiriram no último ano apartamentos mostra que 62% compraram para morar e 21% compraram para investir. Então, a gente vê que as pessoas têm essa carência, todo mundo procura investir em imóveis, comprar para sair do aluguel. Mesmo o mercado tá
tendo a crise, a gente ainda tem uma parcela dessa população que compra para investir. Então, a tendência é para o futuro esse mercado melhorar e tá aquecendo novamente. Exatamente. Como a gente faz aqui, né, na R Capital também, a gente investe bastante nesse mercado porque há essa carência, há essa necessidade e as pessoas realmente estão procurando para sair do aluguel, e já é um fator que vai ajudar bastante a diminuir o déficit por conta do ônus, né? Porque a partir do momento que você tem seu próprio local de moradia, você acaba com o aluguel, acaba com condições ruins de moradia, né? Isso é muito importante, então, para movimentar aí todos esses setores. Bom, a nossa apresentação, então, de hoje foi isso. Para vocês entenderem, então, um pouco melhor o que é déficit habitacional e como que está esse mercado. E a partir das nossas próximas reuniões, então, a gente vai começar a mostrar algumas cidades mais específicas, como nós abordamos anteriormente, da região metropolitana de Campinas e do interior do estado de São Paulo, que é o nosso foco de atuação também, né? E aí a gente vai começar, então, a mostrar os números dessas cidades especificamente, né? Mostrar e reforçar ali o potencial de cada uma dessas cidades que a gente tem por aqui. Até o próximo encontro, então. Obrigada pela presença de todos e até a próxima.